Então, vai abordar questões relacionadas à prática do profissional dentro da escola, com estratégias importantes que podem auxiliar você, futuro professor, ou você que já atua na escola, a como lidar com a flexibilização curricular, por exemplo, com a diversificação de atividades, metodologias, acessibilidade comunicacional, enfim, estratégias importantes que vão favorecer a educação inclusiva. E também abordar o papel do gestor, como é importante aí na figura do diretor da escola, que ele tenha essa cultura inclusiva e que ele possa contaminar a todos com essa visão da importância da escola para todos. Então acompanhe aqui no quadro a contextualização da nossa aula de hoje. Vamos começar falando a respeito da universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos. Então, quando falamos de universalização do acesso ao currículo, quer dizer que todos têm direito à escolarização, independentemente das condições, das diferenças, sejam crianças em vulnerabilidade, que vivem na rua, refugiadas, minorias culturais, todos têm direito à escolarização. Vamos abordar as diferenças de terminologias aí, como, por exemplo, adaptação curricular e flexibilização curricular, porque existem diferenças. Abordar também a BNCC e o Projeto Político Pedagógico, essa Base Nacional Comum Curricular, o que está posto aí a respeito da educação inclusiva, a gestão participativa para que a escola seja inclusiva, o que é a gestão participativa, estratégias pedagógicas como desenho universal e aplicação das inteligências múltiplas para uma educação inclusiva. Então, para que, de fato, o princípio da igualdade prevaleça, a igualdade de direitos, todos os alunos devem ter o direito de acesso à escola. Por isso que a escola ela é para todos, independentemente das diferenças, das dificuldades, das particularidades, deve ser um ambiente aí que acolha a todos os alunos. Dados aí do censo do INEP, do MEC, trazem de 2016 que 82% dos alunos público-alvo da educação especial estão nas escolas regulares. É um número que vem aumentando desde a Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008, mas que ainda tem muito para ser feito, porque tem poucas salas de recursos, poucas escolas com este atendimento educacional especializado, estruturado na sala de recursos multifuncionais. Então, é uma cultura em que toda a sociedade deve se mobilizar em prol da inclusão. Então, vamos começar abordando aí a universalização. A universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos. O Brasil tem o Plano Nacional de Educação de 2014, cuja meta 4 traça aí um planejamento para a educação especial, a educação inclusiva, e tem um prazo de 10 anos, até 2024, para que se consiga essa meta da universalização do ensino, do acesso à escola, mas ainda esse número precisa aumentar. Veja no quadro, então. Uma escola que atenda a todos os alunos, sem exceções, é um princípio fundamental. Por isso que remete à universalização do ensino, onde 100% da população na faixa etária atendida esteja regularmente matriculada, frequentando todas as atividades e obtendo sucesso na sua aprendizagem. Por isso que a gente fala da função social da escola como algo fundamental, em que todos os alunos devem estar inseridos no ensino regular, aqueles que são público-alvo da educação especial, com as garantias de atendimento educacional especializado. Dados do MEC trazem aí que 90% dos alunos do ensino fundamental estão na escola.
Quando chegamos no ensino médio, somente 75% dos alunos frequentam o ensino médio. E o planejamento aí da meta 4 é que se atinja pelo menos 85% de matrículas para o ensino médio até 2024. Tem uma boa parte aí, 25% da população jovem que não está no ensino médio. E as causas são várias, desde gravidez precoce, porque trabalha, violência, tráfico de drogas, situações familiares, repetência múltipla, são várias as razões, por isso todos devem se unir aí em prol do movimento Todos pela Educação, da escola para todos, como um direito que está garantido na Constituição Federal e em várias outras legislações e políticas brasileiras. Então, quando a gente fala de universalização do ensino, no que se refere ao público-alvo da educação especial, houve um período muito grande do paradigma da segregação. Como que era esse paradigma da segregação? As pessoas com deficiências estavam nas instituições especiais, nas escolas especiais, assistenciais, instituições filantrópicas, e durou muito tempo esse paradigma da segregação. Aí lá na década de 80 veio uma tentativa de mudança com a integração, com o princípio da normalização, em que as pessoas com deficiência deveriam se parecer o mais próximo possível das pessoas ditas normais, elas deveriam se adaptar para frequentar a escola regular, ou elas estariam nas salas especiais dentro das escolas regulares. Foi uma tentativa de sair do paradigma da segregação para que todos frequentassem a escola regular, porém não deu muito certo, então novas tentativas em busca da inclusão foram realizadas, e a política de 2008, na perspectiva inclusiva, coloca aí que todos devem estar na escola regular com a garantia do atendimento educacional especializado. Então vamos entender como é que acontecia lá na década de 50, veja no quadro, que a noção de que todas as crianças devem estar na escola, em termos históricos, é recente. Foi no fim do século XIX, começo do século XX, que a primeira escola pública foi fundada lá na Europa. Então, quem tinha acesso à educação eram as famílias mais abastadas. E a escola pública na Europa, no final do século XIX, visava qualificar a mão de obra para a inclusão no mercado de trabalho em função da Revolução Industrial. Em relação às pessoas com deficiência, as primeiras iniciativas foram marcadas pelo assistencialismo e por uma visão médica e clínica da deficiência. O que isso significa? Que as pessoas com deficiência, elas eram encaminhadas para as escolas especiais, que é o paradigma da segregação. Segregação, que significa separação. Então, a visão médica e clínica da deficiência visava aí classificar as pessoas com deficiência para que elas fossem encaminhadas para as instituições especiais, para as escolas especiais. A APAE, por exemplo, foi fundada na década de 50. A primeira APAE no Brasil foi fundada em 1954. E ela oferecia aí as únicas ações educativas para o público com deficiência intelectual, por exemplo. Aqueles que não eram encaminhados para as escolas especiais ficavam fora dessas instituições e eram encaminhados para asilos, por exemplo. E as classes especiais aconteciam nas escolas regulares, onde as pessoas com deficiência também ficavam nessas salas segregadas. Portanto, aí a universalização do acesso à escola tem o objetivo de aumentar o número de matrículas na escola comum, romper de fato aí com o paradigma da segregação. Portanto, quando pensamos no público-alvo da educação especial, nós temos dados que mostram que houve um aumento no número de matrículas na escola regular, porém,
muito ainda se precisa fazer, porque a meta 4 do Plano Nacional de Educação visa um número maior de alunos público-alvo da educação especial na escola comum e um ritmo de crescimento que deveria ser mais acelerado. Por isso que, apesar de ter um aumento de matrículas do público-alvo na escola comum, a diminuição das matrículas nas classes e escolas especiais, a meta 4, que vence aí em 2024, pode não ser atingida. Então, nós temos aqui alguns dados do Censo Escolar de 2016 do INEP que mostram o seguinte: o Observatório do Plano Nacional de Educação, em relação à meta 4, fala que 2,2% dos alunos público-alvo da educação especial estão aonde? Nas classes especiais, tá? 15,4% estão nas escolas exclusivas e 82% do público-alvo da educação especial estão nas escolas regulares, tá? Deixa eu pôr aqui, comum. Nas escolas comuns, regulares. Mas, por exemplo, tem escolas, 17% somente das escolas regulares têm salas de recursos multifuncionais. Outro dado desse Observatório do Plano Nacional de Educação se refere à meta 4.6. Somente 25,9% das escolas tinham dependências adequadas para pessoas com baixa mobilidade ou com algum tipo de deficiência. 33,9% das escolas da rede pública possuem banheiros adequados para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, ainda precisa melhorar muito a qualidade dos recursos de acessibilidade e a quantidade também oferecida aí para a população público-alvo da educação especial. Nós estamos falando de coisas básicas, acessibilidade arquitetônica, física, para que um cadeirante consiga ter mobilidade, ter independência no ambiente escolar. Então, a política, ela traz aí as obrigações dos professores, das escolas, dos gestores, mas também é preciso aí ter fomento, investimento, para que, de fato, se coloque em prática todas essas possibilidades que garantam esses direitos. Adaptação e flexibilização curricular, as funções e aspectos diferenciais. Você sabe qual que é a diferença entre adaptação e flexibilização curricular? Primeiro, o que é um currículo? O que é o currículo? O que é a BNCC, Base Comum Curricular? Vamos entender esses aspectos para discutirmos se adaptação e flexibilização têm o mesmo significado. A ideia de flexibilização curricular se contrapõe à ideia de adaptação curricular, portanto, são diferentes, e o termo mais adequado é a flexibilização curricular, trazendo em si a concepção do currículo não como algo rígido, do qual se retiram partes, mas um instrumento aberto e flexível, que se articula com a realidade dos estudantes em cada escola. Isso se reflete, sobretudo, nas formas de avaliação, que se tornam qualitativas e processuais, ao invés de classificatórias e excludentes.
Então, o currículo ele deve ser flexível, dinâmico, favorecendo a aprendizagem e não simplesmente para classificar, excluir os alunos, rotular ou reduzir os conteúdos, retirar parte dele, né, dos conteúdos para que esse aluno consiga ter uma adaptação. Não, a avaliação ela deve ser o quê? Qualitativa, processual. E o currículo, ele se refere ao quê? Aquele conjunto de conteúdos que devem ser abordados pelos educadores em cada nível do ensino. Então, um currículo fundamentado na perspectiva da educação inclusiva precisa estar alinhado aí com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e, ao mesmo tempo, dialogar com as particularidades sociais, culturais, regionais e os diferentes modos de aprender de cada estudante. O currículo que permite que as atividades sejam planejadas e oferecidas de forma com que cada aluno possa abordá-las dentro das suas possibilidades e peculiaridades, sem que isso diminua a profundidade e impeça o acesso à temática apresentada. O tema é geral, o mesmo para todos os alunos, o que difere é como cada aluno vai desenvolvê-lo e apresentá-lo. Então, ao contrário do que se pensa, as práticas inclusivas, elas não implicam no ensino adaptado para alguns alunos, mas sim num ensino diferente para todos, em que os alunos tenham condições de aprender segundo as suas próprias capacidades, sem discriminar e pensando de que o professor deve prover condições para que todos aprendam ao mesmo tempo, com metodologias ou estratégias diferentes, pensando no tema como sendo o mesmo. O currículo, então, ele é o mesmo para todos os alunos. O que mudam são os objetivos específicos, metodologias, objetos materiais, as estratégias de como alcançar o objetivo geral, por exemplo. Se pensarmos num tema, poluição ambiental, o professor que tem um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, ele pode usar de imagens, recortes de figuras, construção aí de maquetes, enfim, algo mais prático. Para um aluno superdotado que se interessa por esse tema, ele pode desenvolver um projeto por meio de entrevistas com profissionais, com enriquecimento curricular, visitas em ambientes aí que ele possa tirar fotos, enfim, para cada aluno, público-alvo da educação especial, pode-se desenvolver estratégias diferentes para atingir o mesmo objetivo. E com isso, a sala toda ganha, né? Tem um autor, o Joseph Renzulli, que ele fala o seguinte, que a maré alta eleva todos os navios. E ele quer dizer o que com isso? Que quando nós elevamos o nível do ensino, quando ofertamos oportunidades, estímulos, incentivos, todos têm a ganhar. Então, o professor ele precisa diversificar aí suas estratégias e por isso é muito importante a figura do professor do atendimento educacional especializado, um professor especialista na educação especial, para que juntos, por meio do ensino colaborativo, eles consigam desenvolver essas estratégias para atender as necessidades variadas dos alunos. Ali no quadro, a escola deve ser promotora da inclusão escolar e não um dispositivo de segregação, em que os alunos são tomados como tendo deficiências se não reagirem dentro do esperado em relação àqueles métodos tradicionais de ensino, que visa aí a quantificação e não a qualidade, um processo, certo? Então, o professor tem que pensar aí o que difere é como cada aluno vai desenvolver esse currículo por meio de estratégias e práticas diferenciadas, de acordo com a realidade aí de cada aluno.
E então, lembrando que essa função de flexibilização do currículo, ela é diferente da adaptação. A terminologia correta é a flexibilização curricular, um currículo dinâmico, em que ele é igual para todos, porém, seus objetivos específicos, suas metodologias e estratégias podem ser diversificadas para que esse objetivo geral seja atingido por todos os alunos. Então, depende muito dessa qualificação, capacitação e formação do professor regente, em parceria também com o professor do AE e a escola de modo geral, porque o currículo não se refere aos conteúdos somente, né? O currículo diz respeito a toda a escola. Como vai acontecer o desenvolvimento da socialização desse aluno, da independência, da autonomia no horário do intervalo, o acesso dele à cantina, à aula de educação física, aos passeios extra-sala, enfim, o currículo diz respeito a tudo que envolve a escola e que diz respeito a esse aluno, seja ele público-alvo da educação especial ou não. Vamos abordar a Base Nacional Comum Curricular e o PPP, Projeto Político Pedagógico. São dois instrumentos fundamentais para que promova a educação inclusiva. A educação especial, a educação inclusiva deve fazer parte destes dois instrumentos de forma bem detalhada aí para garantir os direitos dos alunos público-alvo da educação especial. A BNCC indica o que os alunos devem aprender nos anos em que frequentam a escola, abrangendo desde a creche até o fim da educação básica, que é o ensino médio. Os sistemas educacionais estão discutindo como a BNCC será implantada, tendo prazo até este ano, 2020, para efetivar as mudanças. Então, as escolas têm que adequar os currículos até o final de 2020. Portanto, a BNCC ela foi aprovada em 2017. Em 2017, pelo Conselho Nacional de Educação, e ela traz o quê? Ela traz habilidades, competências, direitos. Ela traz campos, objetivos dos alunos que frequentam a educação básica. E aí, independentemente de ser uma escola pública, uma escola particular, os alunos, né, ou da localização geográfica, os alunos devem ter aí uma base que seja comum a todos, né, a todos os alunos que fazem parte do ensino básico aqui no nosso país, no Brasil. Então, desde 2017 ela foi aprovada, ela vem passando aí por mudanças, né, discussões, e tem até 2020 para, de fato, ela ser implantada, essa base nacional comum curricular. Existem movimentos sociais aí relacionados às pessoas público-alvo da educação especial que questionam alguns aspectos da BNCC, e eu quero trazer aqui para vocês, de acordo com o livro didático da disciplina, o Cavalcante 2018 coloca o seguinte: uma crítica que ele faz é que a expressão diferenciação curricular não deve ser adotada por indicar que o alunado público-alvo da educação especial deveria ter um ensino diferenciado em razão da sua deficiência. Então, essa diferenciação curricular deveria cair e colocar, por exemplo, flexibilização curricular.
nem adaptação, mas flexibilização curricular. Eles questionam que diferenciação curricular denota aí que o currículo deve ser diferente, mas não deve ser. O currículo é o mesmo para todos os alunos. Tem que ter uma flexibilização. Sugere, então, uma mudança na terminologia, ao invés de diferenciação, flexibilização. Porque o currículo é o mesmo, que varia são estratégias, objetivos específicos, os objetos. Uma outra crítica que esse manifesto da sociedade civil faz é pela supressão do texto detalhado tratando o atendimento educacional especializado, ou seja, retiraram um texto muito importante que abordava o atendimento educacional especializado, como o ensino do Braille, do Soroban, o uso de tecnologias assistivas, comunicação alternativa e aumentativa, e isso reflete na educação inclusiva. Portanto, essas duas críticas, segundo o autor Cavalcante, elas são pertinentes. Então, o que acontece? Nesta base nacional comum curricular deve constar tudo que se refere à educação especial ou à educação inclusiva. E dois aspectos chamaram atenção, né, e esse manifesto foi elaborado para que o pessoal, os responsáveis pelas discussões aí da BNCC discutissem e revessem de fato esses aspectos. Então, a diferenciação curricular, que é uma terminologia que não é adequada, porque o currículo ele não é diferente, ele é igual para todos, mas deve haver uma flexibilização. E a respeito da supressão do texto que garantia aí detalhes do atendimento educacional especializado. Então, nós temos que ficar atentos aí aos aspectos que dizem respeito à educação inclusiva, educação especial, que estão postos aí na BNCC. Vamos falar a respeito do PPP, Projeto Político Pedagógico. O que é esse instrumento? Ele é um documento que serve como referência para a atuação da escola. Ele é um instrumento de registro da cultura inclusiva. Por isso que é imprescindível que o PPP explicite como que a escola vai concretizar a implantação da educação inclusiva. Então, no PPP devem estar todo o compromisso da escola com o desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos, inclusive dos alunos público-alvo da educação especial. Então, o PPP é um documento norteador das práticas e metas escolares e um registro muito importante do comprometimento da escola com a educação inclusiva. Ele contém aí as diretrizes filosóficas e legais fundamentais do trabalho e questões e atitudes em relação às acessibilidades e também, pode anotar aí, ao atendimento educacional especializado. Portanto, a escola deve reiterar aí no seu PPP o compromisso com o estabelecimento e a consolidação de uma cultura inclusiva. No PPP deve constar todas as decisões relacionadas à inclusão, à educação para todos, os valores democráticos e o compromisso da escola com o público-alvo da educação especial. Então, devem estar previstos no PPP todas as atribuições do atendimento educacional especializado, intérprete de Libras, o ensino do Braille, do Soroban, recursos que serão destinados para a educação especial, flexibilizações nos materiais, parcerias, tudo que diz respeito à educação especial, educação inclusiva, deve constar no projeto político pedagógico. Então, nós vimos aí dois instrumentos importantes que abordam, dentre outros aspectos, também a questão da educação especial e da educação inclusiva no Brasil, no que diz respeito ao currículo e os direitos da pessoa público-alvo da educação especial. O currículo escolar é o tema da nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Acompanhe no quadro.
Pensem no seguinte, a coordenadora da escola Inclusão percebeu que os professores e toda a equipe escolar não sabiam como trabalhar com o aluno público-alvo da educação especial em sala de aula, na sala de aula regular. Se no AEE, no atendimento educacional especializado, o aluno não deve aprender os conteúdos previstos para o ciclo escolar que frequenta, quem deve desenvolver com ele o currículo escolar? Veja, o atendimento educacional especializado, ele vai complementar ou suplementar o currículo. Então, o que é visto, trabalhado nas salas de recursos, não são os conteúdos previstos para a sala de aula regular. Ele visa, então, complementar, remover as barreiras do acesso à aprendizagem ou suplementar, acrescentar, enriquecer este currículo. Quem deve desenvolver o currículo deve ser o professor da sala de aula regular. O professor da educação especial, no contraturno, na sala de recursos multifuncionais, visa a complementação ou a suplementação. O ensino de Libras como primeira língua, do português como segunda língua para a comunidade surda, do Braille, do Soroban para os cegos, orientação e mobilidade também, ou para quem tem deficiência física, enfim, são várias as atividades. Como devemos avaliar esse aluno em sala de aula? Então, também deve-se fazer uma parceria aí com o professor do AE para montarem uma avaliação que não vise somente a questão quantitativa, mas todo um processo de evolução desse aluno. E como desenvolver o currículo escolar de forma que o aluno público-alvo da educação especial supere suas dificuldades, se desenvolva e para que ele aprenda. Veja, vamos resolver então essa situação. Temos que todos os alunos devem ter acesso ao currículo, porém por meio de método e organização condizentes com a sua necessidade, seja esse aluno público-alvo da educação especial ou não, de acordo com a Lei de Diretriz e Base do Ensino Nacional de 96. O que o aluno, então, tem direito, o aluno público-alvo da educação especial, é que, além de frequentar o ensino regular, ele tem no contraturno o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele é um direito garantido para o aluno, mas não é uma obrigação. A família que deve optar por este serviço, pela frequência do seu filho para o atendimento educacional especializado. Qual é a formação do profissional para o atendimento educacional especializado? Ele deve, então, ter a graduação em alguma licenciatura ou pedagogia e uma especialização em educação especial ou educação inclusiva. Ou também ele ter a graduação no curso superior de educação especial. Aí não tem necessidade da especialização, porque ele faz a graduação na educação especial. E este profissional especialista do atendimento educacional especializado, porque para trabalhar nas salas de recursos multifuncionais, os governos, aí, tanto municipais quanto estaduais, eles exigem que o profissional tenha uma especialização na área em educação especial, porque ele vai trabalhar juntamente com o professor regente para elaborar essas flexibilizações no currículo. Então, a legislação, desde a LDB aí e passando por várias outras, garante o acesso ao currículo de todos os alunos. Voltando ali, outra questão importante é pensar na flexibilização curricular, que é oferecer ao aluno possibilidades de aprender respeitando as suas especificidades e por meio aí de modificações nas atividades, nos objetivos específicos, nos objetos usados pelo aluno.
E também a importância do ensino colaborativo, que é aquela parceria que eu disse entre o professor regente da sala regular e o professor do AEE, trocando informações, compartilhando objetivos e sucessos obtidos com o aluno. Então, junto com o professor do AEE, o professor regente vai desenvolvendo materiais diferentes, métodos diferentes, para que o professor consiga atingir o seu objetivo, e a avaliação também deve ser flexibilizada. A avaliação, por exemplo, para um aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não faz parte do público-alvo da educação especial, mas ele faz parte da educação inclusiva. Então, ele não consegue ficar mais de 15 minutos, por exemplo, sentado, se concentrando na prova, né? Então, pode ter uma flexibilização, ele pode parar, tomar uma água, respirar, ter toda uma prática aí que ele vai voltar a se concentrar. Então, o professor tem que estar atento a essas necessidades para que a dificuldade não prejudique o aluno no seu processo avaliativo. Um aluno pode fazer a prova, um surdo, por vídeo Libras. Ao invés dele ler em português, que é a sua segunda língua, ele faz na primeira língua, que é a Libras. Então, são exemplos aí de flexibilização curricular no que diz respeito, inclusive, à avaliação do aluno que tem alguma necessidade específica. Temos um momento de interação em que eu quero que você pense em exemplos de ensino colaborativo na educação inclusiva. Eu vou deixar um tempo para vocês enviarem as respostas e enviem também suas participações, suas perguntas, dúvidas, e a gente volta já.
Bem, são várias as participações, agradeço a todos os polos que enviam suas perguntas e respostas aí. Lorena, São Paulo, afirma o seguinte: na educação física, as quadras são de tamanho padrão. Como é que funciona com aluno com mobilidade reduzida? Então, o professor do AEE também vai ter uma parceria com o professor da educação física para adaptar as atividades. Por isso que, para os alunos de educação física, tem a disciplina de esporte ou educação física adaptada. Então, tem o basquete em cadeira de rodas, tênis, futebol para cegos com a bolinha que tem o guiso dentro, enfim, né? Tem que se adaptar para que todos participem e que na educação física não seja um momento que o aluno se sinta excluído. Itapetinga fala o seguinte: como o aluno portador de necessidade, ao fazer atividade diferente, não se sentirá excluído? Eu vou fazer só uma correçãozinha. O termo portador de necessidade não é um termo correto, porque a pessoa com deficiência, ela não porta uma deficiência e deixa de portar, tá bom? Então, é a pessoa com deficiência. Ela não vai se sentir excluída a partir do momento em que o professor propõe atividade para ela e para toda a sala, né? E por isso que é importante também a conscientização, trabalhar com os alunos para que eles compreendam que cada ser humano é diferente um do outro. Então, não é porque ele está usando um material diferente que o colega que ele vai se sentir excluído. Tudo depende ali da preparação para a recepção desse aluno. Uruguaiana coloca o seguinte: a Pamela coloca que uma forma seria o professor promover a interação dos demais alunos na sala com o aluno público-alvo da educação especial, ensinando e orientando os demais a como se comunicar com ele. Perfeito. Vamos pensar num aluno surdo. O que seria um ensino colaborativo, uma prática colaborativa? Que o professor de Libras, por exemplo, desse aula para os alunos deste aluno surdo, professores, na verdade, para a escola inteira. Então, se todo mundo aprendesse Libras, para o surdo é a primeira língua, mas para o restante da comunidade escolar é a segunda língua. Então, é uma língua nova para o aluno se comunicar com o seu colega surdo. É uma forma aí de inclusão e de trabalho colaborativo também. Piracuruca coloca o seguinte: quais as ações que podem ser desencadeadas para a construção de uma escola inclusiva? Bem, são várias as ações. A formação de profissionais, a capacitação para que, de fato, eles tenham uma cultura inclusiva. E isso também deve partir do gestor da instituição escolar, que sejam preparados para a inclusão, porque como o paradigma era da segregação, os alunos com deficiência estavam fora da escola regular, estavam lá nas instituições especiais, escolas especiais, perdão, com o ingresso deles no ensino regular, houve aí um susto e ninguém sabia muito bem o que fazer com estes alunos, né? Mas a formação, conhecimento, estudar, trocar experiências com pessoas que já trabalharam com o público-alvo da educação especial também auxilia e, claro, romper com as barreiras atitudinais, ou seja, com aqueles preconceitos que nós temos, nós enquanto professores que vamos lidar com este aluno público-alvo da educação especial. É muito importante que a gente reflita sobre a nossa escolha profissional, porque se eu escolhi ser professor, eu não devo ter preconceitos, ou eu reconhecendo o meu preconceito, o que eu posso fazer para lidar com ele, para que eu não atrapalhe ou crie uma barreira para o desenvolvimento desse indivíduo que tem a sua diferença e a sua especificidade. A gestão participativa para uma escola inclusiva.
Quais são as ações para que a escola tenha uma gestão participativa, para que o gestor tenha um papel importante aí para disseminar essa cultura inclusiva? Vamos ali para o quadro. A legislação brasileira, tanto na Constituição Federal de 88 quanto na Lei de Diretrizes e Bases de 96, coloca a democratização do ensino enquanto uma meta e diretriz para a organização da gestão escolar. Então, a democratização da escola se configura como uma via fundamental para a construção de práticas que envolvam a todos. Na Constituição Federal, está posto aí que a educação é um direito humano. No artigo 206, a gestão democrática do ensino é colocada como um dos princípios fundamentais da educação pública nacional. Na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 3º, também determina os princípios sobre os quais o ensino deverá ser ministrado e nomeia a gestão democrática também. E a gestão escolar, ela vai se referir às diversas etapas de planejamento e desenvolvimento de atividades da direção da instituição, desde a construção coletiva do projeto político-pedagógico até a elaboração do quê? De planos de ação. Então, quanto mais o diretor, o gestor estiver envolvido com a meta da democratização, mais a gestão caminhará no sentido da democratização e da educação inclusiva também. Então, a legislação ela incentiva e garante a autonomia dos educadores, da direção na promoção de planos de ação, de planos de ensino, de acordo com as diferentes realidades, assegurando que os conteúdos básicos sejam preservados em todo o território nacional. A legislação brasileira considera que a comunidade escolar deve participar da organização da escola. A qualidade da gestão é diretamente proporcional à participação da comunidade de forma democrática. E a democratização da escola, mais a educação inclusiva, ambas aí têm o objetivo comum de envolver a todos, da participação de todos. A gestão democrática, portanto, deve se mobilizar para envolver a todos, e a educação inclusiva é justamente aquela que não deixa ninguém de fora e nem para trás. Então, ambas visam o quê? A participação de todos, e o gestor tem um papel fundamental. Quando se fala de gestão de sala de aula, quando se fala aí dos princípios inclusivos, como que o gestor da sala de aula deve repensar a partir dos princípios da educação inclusiva para que, de fato, haja uma consolidação da cultura inclusiva, criativa e mais humana. O Duque, 2006, um autor que tem no livro didático, na unidade 4 aí do livro, ele apresenta ideias para a gestão inclusiva na sala de aula. E ele fala o seguinte, que é um desafio sair do ensino tradicional. Você usar a sua criatividade para que haja uma gestão diferente da tradicional. Por exemplo, pensar no seguinte, será que as aulas atendem de fato à diversidade de necessidades, de acordo com os interesses e estilos de aprendizagem dos alunos? Os conteúdos, as atividades são acessíveis a todos? As atividades valorizam a aceitação das diferenças? A participação é ativa de todos os alunos? Existe aprendizagem cooperativa entre os alunos? O planejamento, ele é colaborativo? Tem a parceria com o professor do AEE também? Todos os alunos participam das atividades fora da sala de aula?
E, diante destes tópicos que o autor cita, nós compreendemos como é que os direitos humanos, principalmente o direito à educação, eles podem se efetivar dentro da sala de aula. E aí o autor coloca que a ética deve ser orientadora dessas ações educativas. Ele fala também que é muito importante que o professor se questione quem é que é o seu aluno, quem são os seus alunos, quais são as características desses alunos, quais são as estratégias que podem dinamizar o processo de aprendizagem, o que nós observamos que nós precisamos buscar aí por meio de parcerias na escola, ou fora dela. Então são questionamentos, são princípios, ações que podem levar a uma gestão de sala de aula para a inclusão. Então, quem quiser se aprofundar, leia aí na unidade 4 do livro, são vários outros princípios e ações que esse autor sugere para que o gestor da sala de aula, o professor, aí ele consiga incluir de fato os alunos com atividades e questionamentos a respeito da prática, do dia a dia, da rotina do professor em sala de aula, com esse universo tão diferente aí de alunos, né, com as suas particularidades. Voltando no slide. Ações que favorecem a inclusão de todos os alunos podemos resumir em 3. Devemos considerar as características de cada aluno. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, né, e devemos propor atividades com o conteúdo a ser ensinado de acordo com a necessidade de cada aluno. Ter um profissional de apoio pode auxiliar e muito o professor regente e o aluno público-alvo da educação especial, e ações colaborativas ou parcerias, ensino colaborativo também é importante para que o professor então sinta apoiado com um profissional que tem experiência e formação. O educador, ele pode fazer a diferença e potencializar saberes e práticas ao considerar a diversidade, pressuposto da condição humana, como valor que compõe e enriquece a singularidade de cada turma. Portanto, aí, o professor ele deve conhecer os canais de aprendizagem dos seus alunos. Aquele aluno que é cego, por exemplo, ele pode desenvolver em parceria com o professor do AE maquetes em tridimensionais, mapas em alto relevo com diferentes materiais, por exemplo, né, trabalhar com jogos de forma mais concreta para trabalhar o raciocínio lógico-matemático. Enfim, são ações que visam os princípios inclusivos, auxiliar o professor, o gestor da sala de aula no seu dia a dia. As estratégias pedagógicas da escola inclusiva, o desenho universal. O que é o desenho universal ou o design universal? Ele é um recurso que foi criado por um grupo de arquitetos na década de 60, lá nos Estados Unidos, que visava criar produtos e projetos que fossem úteis, que servissem para o maior número de pessoas possíveis. Pensem no seguinte: uma maçaneta de porta que seja criada, projetada, baseada no desenho universal, vai mexer menos músculos, né, do nosso corpo do que uma outra que não foi projetada no desenho universal. Um controle remoto com base no desenho universal, ele vai servir para uma pessoa cega, para uma pessoa com deficiência física, para uma criança, para um idoso. Então, não se trata de elaborar um objeto, um projeto diferente, especificamente para quem tem a deficiência, mas torná-lo universal. Então, este é o conceito de desenho universal
que serve muito aí para a educação inclusiva, para o público-alvo da educação especial, porém sem diferenciá-lo em relação às outras pessoas. Veja ali no quadro. A ideia é o desenvolvimento de projetos universais, isto é, que possam ser utilizados pela maior gama de pessoas possível. Visa aumentar a acessibilidade e criar produtos também. Visa também evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência. Por exemplo, quando pensamos em um teatro criado com desenho universal, ele vai aproximar as pessoas, tendo deficiência ou não. Por exemplo, elas vão entrar pela mesma porta, frequentar os mesmos ambientes. Então, este é o objetivo, né? Atingir maior gama de pessoas possível por meio de projetos com desenho universal. A acessibilidade arquitetônica, comunicacional, informacional e atitudinal é a chave para uma escola inclusiva. Do prédio escolar ao planejamento das aulas, a organização de estratégias para viabilizar a participação de todos os estudantes é tarefa de toda a comunidade escolar. Aprender formas de viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, para além daquelas já conhecidas, é um caminho de ampliação dos repertórios pedagógico e atitudinal. Então, o conceito de desenho universal, ele vai contemplar a diversidade humana, seja na projeção de um espaço, de um serviço, de uma infraestrutura urbana, e a acessibilidade, então, tem a ver com o próprio aprimoramento da sociedade no atendimento com qualidade a todos os cidadãos, certo? Então, quando pensamos no desenho universal para aprendizagem, ele vai representar o quê? Uma ferramenta para que as equipes pedagógicas possam planejar as aulas e dar conta aí dessa diversidade presente nas salas regulares. Não vai se restringir ao aspecto arquitetônico, como a gente imagina. O desenho universal, ele se refere a um projeto arquitetônico. Não, ele se refere aos recursos e serviços disponíveis para favorecer o sucesso da aprendizagem. Então, o desenho universal para a aprendizagem é um exemplo de uma abordagem educacional mais condizente com a convicção de que toda pessoa tem o direito de estudar e buscar o seu melhor como ser humano. Então, o professor que apresenta para a sua turma aí várias formas de abordar um conteúdo, ele vai ampliando as chances de provocar curiosidade, um maior interesse dos alunos. Então, por exemplo, se um aluno ele é mais visual, o professor ele pode trabalhar com cores, imagens, figuras, enfim. Se o aluno ele é mais prático, ele é mais sinestésico do movimento, ele pode usar então de atividades práticas, interações, simulações. Se ele é mais auditivo, ele pode trabalhar com também apresentações, palestras, enfim. Isso se refere então ao desenho universal aplicado à aprendizagem, em que os professores devem se utilizar de diferentes estratégias para que atinjam todos os canais de comunicação de todos os alunos. É uma ferramenta ainda pouco conhecida, mas que é muito útil para levar, então, esse projeto para o maior número de pessoas possível e não especificamente para aquele aluno que tem a deficiência. Vamos falar a respeito das inteligências múltiplas e a aplicação delas na educação.
Qual é o conceito de inteligências múltiplas? Ele foi criado, introduzido aí por Howard Gardner. Em 1983, ele escreveu um livro que se chama Estruturas da Mente, em que ele propõe a existência de 7 inteligências. Mais tarde, ele acrescentou a inteligência naturalista. Então, são 8 inteligências. Tem literatura que fala de 9 inteligências, mas ainda, próprio Gardner coloca que requer mais estudos para que essa seja considerada a 9ª inteligência, a inteligência existencial. Veja ali no quadro. Então, a teoria das inteligências múltiplas se refere aí à inteligência multifacetada e pode ser definida como a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários, partindo do pressuposto de que os indivíduos possuem forças cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes. Ele propõe a existência aí de 8 inteligências, portanto. A lógico-matemática, aquela que está presente nos cientistas, nos matemáticos, engenheiros, arquitetos, químicos, físicos, a linguística, para quem tem facilidade para aprender línguas, para falar, a oratória, leitura, escrita, poetas, a corporal sinestésica, para quem tem coordenação motora, tanto para esportes ou para habilidades manuais, os artesãos, por exemplo, musical, para quem aprecia a música, para quem compõe, para quem canta, para quem fabrica instrumento musical, por exemplo. Inteligência espacial não tem a ver com o cosmos, tá? Mas com a capacidade de identificar espaços mais confinados ou mais amplos, por exemplo, pilotos, né? Costureiras, arquitetos, tudo que tem a ver com o reconhecimento do espaço. A interpessoal, nós estamos aqui, olha, os professores. Nós temos que ter essa habilidade desenvolvida, liderança, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, persuasão. A intrapessoal é o autoconhecimento, traçar uma meta e atingi-la, certo? E a naturalista, então, é aquela presente nas pessoas que reconhecem as espécies da natureza, nos chefes de cozinha, criadores de animais. O Gardner coloca, então, 8 inteligências múltiplas. A 9ª inteligência ainda precisa de maiores evidências, mas ela abrange a capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência, por exemplo, os líderes espirituais, os filósofos. E o Gardner continua colocando o seguinte, que as inteligências não são objetos que possam ser quantificados, e sim potenciais que poderão ser ou não ativados, dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis nesta cultura e das decisões pessoais tomadas pelo indivíduo ou sua família, seus professores e outros. O que ele quer dizer, então, é o seguinte, que o indivíduo ele pode ter mais uma inteligência ou mais de uma inteligência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 3,5% a 5% da população mundial tem superdotação, isso levando em conta, né, o construto do raciocínio lógico-matemático, da inteligência linguística, aqueles que são detectados nos testes padronizados, ou nas provas tradicionais, quantitativas. Mas, se pensarmos em todas as 8 inteligências que o Gardner coloca, esse número pode chegar até 20%, que é um número bastante alto. Por isso que é importante que o professor compreenda que existem diversas inteligências e não só esta que é obtida nas provas, nos testes de QI, mas na aula de educação física, de artes, observa no intervalo aquele aluno em que forma uma roda em volta dele, que ele conta piada, que ele chama para brincadeira, que ele envolve a todos.
é a interpessoal, a inteligência interpessoal, por exemplo. Então, existem várias inteligências e nós temos que utilizá-la a nosso favor. Eu digo isso enquanto professor, valorizando os potenciais, porque se eles não se sentirem valorizados e motivados, eles podem até perder o interesse e esse potencial vai embora. A teoria das inteligências múltiplas não tem a finalidade de classificar e hierarquizar. Quando se fala em avaliação, ela não visa descobrir qual é o tipo de inteligência de cada aluno, mas, além disso, oferecer diferentes atividades e um ambiente educacional rico em possibilidades. Todos devem participar e se desenvolver sem preconceitos. A multiplicidade das inteligências precisa ser considerada para que a avaliação deixe de ser um mero inventário. Portanto, aí a avaliação ela não pode ser um documento que vá excluir os alunos, mas ela deve estar a serviço da valorização e acompanhamento das aprendizagens, distanciando-se daquele objetivo de mensuração, classificação e, consequentemente, de exclusão das diferenças. Então, Gardner traz essa contribuição da teoria das inteligências múltiplas, mostrando que nós temos diferentes tipos de inteligências, diferentes potenciais, e enquanto professor temos que ter esse olhar ampliado, inclusive até no momento da avaliação, para que nós possamos oferecer mais condições para o aluno, de fato, se desenvolver conhecendo, as suas habilidades, os seus potenciais, as suas facilidades e também as dificuldades, porque o Gardner fala que a gente tem um pouquinho de cada inteligência, uns têm um tipo mais desenvolvido, outros têm outro. Quando uma criança, por exemplo, ela está no parque livremente brincando, correndo, dando cambalhota, pulando corda, andando de bicicleta, ela está desenvolvendo a inteligência corporal sinestésica. Quando a mãe começa a cantar música para a criança desde pequenininha, ensinando para ela vários sons, está estimulando a inteligência musical e assim por diante. Então, a gente vai desenvolvendo, conforme as oportunidades e a cultura na qual estamos inseridos, determinados tipos de inteligência, claro, contando com a questão genética também, em interação com a questão do contexto ambiental. A segunda situação problema de hoje vai abordar as altas habilidades superdotação. Então, veja ali no slide o caso da segunda situação problema. Um professor recebeu uma aluna com altas habilidades de superdotação. Com uma semana de aula, esse professor relatou que tem dúvidas se ela é superdotada, porque embora ela seja muito comunicativa e participativa em sala, ela tem dificuldade em matemática, termina as atividades depois dos outros alunos, quase sempre ela comete erros, e ele questiona que tipo de superdotado é esse que erra contas de matemática. Vamos refletir sobre as características da superdotação e se todo aluno tem um bom rendimento escolar e é competente em matemática. O que você acha? Ela é participativa, ela é comunicativa? Que tipo de inteligência, de acordo com a teoria das inteligências múltiplas, essa aluna tem? Mais de um tipo? E se ela vai mal em matemática, ela deixa de ser superdotada? Vamos refletir a respeito ali no próximo slide com a resolução dessa situação. Veja que os alunos superdotados também precisam de atenção, porque deve-se focar nas possibilidades e nas potencialidades. Quais seriam os tipos de inteligência dessa aluna? Provavelmente a linguística e a interpessoal, porque ela é bem comunicativa, se dá muito bem com os outros alunos, né? O aluno com altas habilidades de superdotação, ele requer o quê? O enriquecimento curricular e práticas pedagógicas que vão explorar suas potencialidades, que devem ser desenvolvidas num ambiente estimulador. Ele gosta, geralmente o superdotado, ele gosta do desafio
e ele precisa se sentir motivado. A teoria das inteligências múltiplas é útil para a educação inclusiva porque valoriza diferentes formas de aprender, de acordo com os vários tipos de inteligência também que o Gardner traz para a gente. Então, as contribuições da teoria das inteligências múltiplas são várias, porque nos leva a conhecer que nós temos diversas potencialidades, diversas áreas diferentes de habilidades e de inteligências. Então, vamos aplicar no dia a dia, usando o potencial que cada aluno tem na sua área específica. Bom, vamos fazer o Kahoot, que é o momento da nossa interação, o nosso jogo. A tutora já passou o PIN aí para você, eu vou me conectar, você também coloque o seu nome, o polo de onde você é e vamos lá. O PIN, então, é esse, 7784359. Vai se conectando. Primeira pergunta, qual é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência apenas, deficiência e TGD, dislexia, TDAH e TGD, pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades de superdotação? Maioria acertou, pessoas com deficiências, TGD e altas habilidades de superdotação. Doni está em primeiro, Juliana de Goiânia em segundo, Malu em terceiro. Próxima pergunta. O termo escola para todos remete à segregação do ensino, universalização do ensino, inserção nas escolas especiais, matrícula nas instituições assistenciais? Olha lá, a maioria acertou a universalização do ensino. Muita gente colocou a matrícula nas instituições assistenciais. Não, a escola para todos remete à escola regular, tá? Sângela em primeiro agora. Terceira pergunta, o desenho universal visa aumentar as barreiras atitudinais, obstáculos do ambiente, acessibilidade ou preconceito? A maioria, então, acertou que o desenho universal visa aumentar a acessibilidade. Ana Paraná está em primeiro,
A avaliação deve estar a serviço da valorização da aprendizagem, das notas altas, da memorização eficiente, da mensuração e classificação? Valorização da aprendizagem, né? Nunca para rotular ou simplesmente medir e classificar o aluno. Vamos ao nosso pódio, ok? Em terceiro, Arcos, Minas Gerais, parabéns. Em segundo, Lari de Suzano. Em primeiro, quem será? Susan, muito bem. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Kahoot de hoje, da nossa quarta teleaula, e além, né, os vencedores aí responderam rápido, foram eficientes e acertaram. Então deu para ver que realmente vocês aprenderam o conteúdo da aula de hoje, aí por esse joguinho deu pra gente perceber. Então é muito legal que dá para conhecer aí as dificuldades e as facilidades de vocês também. Bom, chegamos ao momento final da nossa teleaula e da nossa disciplina. Já foram 4 teleaulas e vamos recapitular a aula de hoje, então. Nós abordamos a universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos. Nós temos aí que essa universalização significa que todos têm direito à escolarização, independentemente das diferenças e características, localização geográfica em que esse aluno, essa criança vive, enfim, todos devem ter acesso ao currículo. Falamos da diferença entre a terminologia, adaptação e flexibilização curricular, e que uma das funções da flexibilização curricular visa justamente garantir a inclusão por meio aí do atendimento à realidade de cada aluno. Abordamos a Base Nacional Comum Curricular e o projeto político pedagógico, que deve prever as ações, todo um planejamento, plano de ação da educação inclusiva. Vimos a respeito da gestão participativa para uma escola inclusiva, uma gestão que envolva toda a comunidade escolar, que o gestor ele tem essa cultura inclusiva. Vimos também a respeito da gestão de sala de aula para uma cultura inclusiva também. A respeito das estratégias pedagógicas, abordamos o desenho universal como uma ferramenta que tenha um alcance à maior parte das pessoas possíveis, e sobre as inteligências múltiplas e a aplicação dela na educação. Então, nós temos que com todo esse conhecimento adquirido por meio da disciplina de educação inclusiva, colocar em prática, né? Nós vimos aí que a história da pessoa com deficiência passou por diferentes processos, diferentes paradigmas, desde o momento em que na antiguidade elas eram assassinadas, abandonadas, na segregação, na Idade Média e Moderna, elas ficavam nas instituições assistenciais, no período da integração elas estavam nas escolas regulares, mas nas classes especiais, onde elas continuavam se sentindo separadas, e na educação inclusiva, na nossa atualidade, em que todos devem ter o acesso ao currículo. Então, a universalização do ensino deve ser aquela escola para todos. E nós temos toda uma legislação bem importante no Brasil, e que ela deve ser posta
em prática, né? Existe aí todo um questionamento a respeito da Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008, de que talvez retornem às salas especiais dentro das escolas regulares, mas tem um grupo aí se mobilizando para que não aconteça, porque eles têm medo de que o seu filho sofra com a segregação, que seja um retrocesso. Então, nós temos que pensar que, para que uma escola seja inclusiva, nós temos que ter uma